santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz em paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração, trazida paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Boa noite a todos vocês que vão se chegando aí para mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem vos fala é o pastor Mário Hartmann, pastor da Congregação Cristo, então aqui de Lajeado. Hoje é 2 de dezembro de 2020. É o nosso último estudo, então, nesse ano civil. O ano novo da igreja começou agora no final de semana passado, com o primeiro final de semana de Advento. Então, o ano novo civil é 1º de janeiro. Mas, enfim, então é o último ano, aliás, é o último estudo bíblico, então, neste ano civil. Aí nós vamos estar reiniciando, então, no ano que vem, novamente, então, os estudos bíblicos da congregação. Então, a saudação a cada um que aqui, então, se junta a nós nesse momento, membros da congregação, pessoas que nos visitam, a saudação especial aí do presidente da nossa congregação, o senhor Lorivaldo Nilo Lamp, né? Um abraço a ele, a sua família, os seus queridos, também a Jurema Schneider, né? Deus abençoe a nós nesse estudo bíblico nessa noite, né, dona Jurema? Bom estarmos juntos. A Margarete Irene Ribeiro Ferreira, muito bem-vinda também, né? Boa noite para você. A Janice Renner, satisfação, Janice. Clair von Millen, também nossa super fã. Marli Bernstein, Esther Tomé Loureiro, Liane Gitz, um abraço, Liane. Hildegard Martins, chuva abençoada com a graça de Deus, né? Que bom que não veio nenhum temporal aqui em Lajeado, mas sabemos que talvez algumas cidades aí sofreram, quem sabe com um pouco de vento, até granizo, mas enfim, Deus assista, fortaleça todos, mas com certeza a chuva que chegou agora, assim com um pouquinho de vento em Lajeado, é uma chuva muito abençoada. Com certeza ela vai subindo aí a serra aí. O abraço, Adelar Dreyer, boa noite aí para vocês, satisfação estarmos juntos, e que bom que vocês estiveram conosco aí muitas vezes nesse ano aí, né, Adelar? Muitos estudos juntos aqui, o pessoal de Tupandi, Rio Grande do Sul, né, em direção então à Serra Gaúcha, ali a Liege Kaiser, também a sua família, um abraço, a Ellen, né, um abraço para ti, para toda a família aí, o Lucas que está aí também, né, o Lucas Heringer, né, um abraço aí para vocês que estão no estudo, Eliane Rodrigues, boa noite, enfim, a todos vocês, o Astor da Silva, nosso vice-presidente, Anice Grebin, a Loiva da Silva, também o nosso abraço. Então as pessoas que vão se juntando para esse nosso estudo, né, a Yasmine Bangeman, muito bem, olha, uma alegria muito grande estarmos juntos. A Clair von Millen, nossa super fã, eu já tinha saudado, né? Então também super fã aqui do homepage da Congregação Cristo aqui de Lajeado. E nós, nesse momento, queremos cantar então mais um hino, né? Dona Brunilda Bueno, um abraço também para a senhora, sempre conosco aí, né, nesse ano, né? Que Deus assim o permita, lá de Horizontina. Um abraço para a senhora, dona Brunilda. No ano que vem nós vamos seguir juntos, aí, se Deus assim nos permitir, com muitos momentos de estudo na Palavra de Deus. Anice Gribim, lá de Humaitá, né? Também com chuva, que bênção, né? Chuvas de bênçãos.
né? Isso é muito bom. William Stephen Kelzer, um abraço, né? Na graça, na bênção de Deus. Muito bem, um abraço aí para Marques de Souza, né? O Bugio Eni Klein, lá de Dr. Maurício Cardoso, um abraço também para vocês aí, né? Adriano Bals, de fato, chuva abençoada, né? Estamos felizes com essa chuva boa, e assim devagar essa seca aqui, ainda não havia chovido tanto em Lajeado, né? Enquanto lá no noroeste do estado tinha chovido uns 130 milímetros, né? Segundo informações aqui, estava em torno dos 30 milímetros de chuva. Agora, com certeza, né, com essa chuva que chegou agora, os agricultores ainda mais se alegram, com certeza, né, os pastos, as plantações verdejam, se revigoram, e com certeza o pessoal da cidade, do interior, todos se alegram, porque os reflexos estão sempre presentes aí, né? Gessi Fomer também, boa noite, Gessi. Muito bem-vinda, Sheila Hirt, seu esposo, Adilson, né? Aí o pessoal da montanha, do bairro Montanha, Lajeado, né? Que bênção, né? Morar na montanha, né? Enxerga longe, pode ver toda Lajeado, que bênção aí. Alexandro, a Cristiane, né? O Lucas, um abraço para vocês aí também, né? Então, essa família Hauenstein que se junta a nós, na graça e na bênção de Deus, né? Nós juntos aí, então, para nós estudarmos a palavra de Deus. Fechamento de ouro, então, nessa noite aqui, para essa nossa sequência de estudos, então, neste ano. Então, nós vamos cantar neste momento o Inário Louvai ao Senhor, o hino de número 70, Cantai Alegremente. Enquanto eu saúdo também a Nanda Tessman e os seus queridos, muito bem-vinda também, muito bem-vindos. Um abraço a todos, também aqueles que não fizeram a saudação especial, mas que eu vejo aí, tem umas fotinhos aparecendo aí para mim, né? Muito bom estarmos juntos aí nessa Mara. Né? Um abraço aí para todos que estão juntos aqui nesse estudo bíblico. Então cantemos Cantai Alegremente. Esse é um hino antigo, cantado na Igreja Luterana, ou seja, há muitos anos, desde o primeiro inário, né? Um belo hino com certeza. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, e de farturas o ano coroa sua mão. Trazei aos seus altares os frutos que ele deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor. Muito bem, muitos motivos para rendermos graças ao nosso Senhor, então ao nosso Deus. Nesse momento, então nós saudamos mais uma vez a todos. É muito bom estarmos aqui reunidos no Facebook para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero nesse momento também destacar, né, então nesse ano tive o privilégio, mesmo o Gabriel, então sendo estudante do seminário, Gabriel Fernando Hartmann,
ele pôde fazer aqui na nossa congregação, em Lajeado, chamado PCEM, a prática paroquial. E dentro dessa perspectiva de aulas à distância, então EAD, então pela internet, ele pôde estar direto em casa e participar de momentos especiais também durante a semana, não só nos finais de semana, servindo como PCEM, mas também sempre apoiando e participando e vivendo essa experiência nesse período de pandemia aqui na Congregação Cristo, então, de Lajeado. Então, que o Gabriel sinta-se também abraçado por nós aqui pela congregação, nossa gratidão. E almejamos que Deus o abençoe ricamente também no ano vindouro. Então, não sabemos como será no ano que vem, mas sabemos que Deus vai estar conosco, vai estar com ele também dirigindo os seus estudos no seminário. E se ele tiver que servir, então, em outra congregação com práticas paroquiais, então assim será. Então fica esse registro, a nossa gratidão ao Gabriel, o abraço a ele, também que nos acompanhou como PCEM, então neste ano então, de atividades aqui na nossa congregação. Saúdo neste momento também a Marina Tromo, o abraço, o Hélio Turou Repke, né, a Marlene Eliane Schneider, né, a Olivia Pail, que também está aqui conosco. É bom estarmos juntos. E nós seguimos aí com o estudo de hoje, conforme então fora divulgado, o estudo do PEN. Né? Nós voltamos então ao caderno do PEN para fazermos o nosso fechamento, né? Página 65 do livrete do PEN. Então quem tem então o seu livro aí pode acompanhar então o estudo aí na página então de número 65 do livrete. Se não, né, podem acompanhar ouvindo assim e participando, então como sempre. Um abraço também ao Francimar Campos aí, né, sempre presente conosco. Um abraço, Francimar. Satisfação termos estado juntos em tantos momentos aqui especiais, né, onde também vi aí a tua presença, né, sendo registrada com as saudações, né? Muito bom estarmos todos juntos aqui. Bom, o estudo, página 65, o título, A Oferta do Cristão para a Igreja. Então é o título do estudo, desse estudo então avulso, que aí está. O autor dele é o pastor Adelar Munivec, da Hora Luterana. E nós queremos então nesse momento falarmos então com o nosso Deus então em oração, e aí na sequência nós então vamos seguir o momento do estudo. Convido você a juntar as mãos, fechar os olhos, e nós juntos falarmos então com Deus então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu amor. Manifesta a nós em muitas formas, principalmente em Jesus Cristo, nosso motivo maior de sempre te agradecermos. Porque Jesus Cristo veio aqui neste mundo e cumpriu os mandamentos por nós perfeitamente e pagou todos os pecados. Em Jesus, teu Filho, nós somos os teus filhos e temos a certeza do céu na hora da morte. Temos aqui a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Queremos nesse momento, ó Deus, também te agradecer pelas muitas oportunidades de encontro contigo na tua santa palavra, no estudo bíblico pela internet, que nos foi oportunizada nesse ano de pandemia. Pelos muitos momentos, te louvamos, te agradecemos. Assim como também momentos de culto que tu nos permitiste, ora presencialmente, mas ora também, e especialmente também pela internet, porque muitos participaram e usufruíram e têm aproveitado esses momentos por essa comunicação que nos é permitida. E nós te louvamos por isso. Porque assim na tua palavra e sacramentos tu sempre vem ao nosso encontro, tu ages em nós, nos fortaleces na fé e nos frutos da fé diante de ti e diante do nosso próximo. Queremos te agradecer pela semana que tu nos concedeste, pela proteção, pelo cuidado, por todas as bênçãos e porque tu nos motivaste a estarmos aqui participando desse estudo bíblico também nesta noite. Nós queremos te agradecer pela boa chuva que tu tens mandado para o nosso estado. Assista, ora, os atribulados, aqueles que passam por situações especiais, hora de sofrimento. Ora pela doença, talvez, quem sabe, por calamidades, ou talvez pelo luto. Queremos te pedir por aqueles que talvez sofrem por outras causas, talvez pelo caminho do pecado, pelas fragilidades. Tu sabes da vida de cada um, ó Deus, também desses que participam desse momento de estudo. Te pedimos perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé.
Também, ó Deus, abençoe-nos aqui nessa noite, que cresçamos naquilo que Tu esperas de nós, especialmente nos frutos, como bons administradores diante de Ti, diante do nosso próximo, da vida, tempo, dons e bens. Queremos também Te pedir, então, pelo PCEM, aqui da Congregação Cristo de Lajeado, o Gabriel Fernando Hartmann. Te agradecemos por aquilo que Tu permitiste a ele, por Tu o teres motivado a Te servir como Teu servo e instrumento. Continues abençoando ele na sua caminhada como estudante. Te louvamos por tudo aquilo que Tu permitiste a ele e também a congregação por intermédio dele nesse ano, em que ele também aqui de forma especial como PCEM, ou seja, como estudante do seminário, em prática na congregação e no trabalho, né, pôde estar aqui entre nós. E te rogamos, no ano que vem, o dirija conforme Tu achares o melhor. Sendo ele filho também dessa congregação, agora também aqui já de Lajeado, tendo história aqui também, nós Te louvamos e Te rogamos, o continue assistindo, dirigindo e abençoando. Queremos também, ó Deus, colocar a vida de cada um que participa desse estudo nas Tuas mãos essa noite. Não permitas que venhamos fragilizar, desanimar, mas que o Teu amor e a Tua graça possa sempre nos motivar e incentivar em todos os dias e momentos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, participantes então desse estudo nessa noite. Então, um abraço também a Irena Zonta, Canelci Brito, que estão aqui conosco. O nosso estudo, que está aí na página 65, ele começa com uma situação, uma história. O autor do estudo nos propõe uma história. Diz assim: voltamos do médico e a notícia é profundamente assustadora. Uma cirurgia necessária para salvar a vida do nosso filho, o neto, sobrinho, afilhado, irmão, pai ou mãe, enfim. E ela precisa ser realizada no máximo em 24 horas. Minha nossa. Há um detalhe. O médico neurologista, especialista na área, e um dos melhores profissionais do país não atende pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E alguém sugere que entremos com recurso judicial, mas poderia não dar tempo. Puxa, 24 horas. Então o que fazer nessa situação? Não temos dinheiro suficiente. Longe disso, nossa família não está conseguindo juntar todo o dinheiro necessário e o desespero vai tomando conta. Então, inesperadamente, um amigo que descobre o tamanho do nosso drama familiar vem ao nosso encontro e providencia todos os recursos financeiros necessários. E agora? Puxa, que situação! Você consegue te pôr no lugar, então, ou dentro dessa situação? Nós nos emocionamos e prometemos pagar tudo, tintim por tintim. Mas, no fundo, sabemos que teríamos que viver muitos e muitos anos e não gastar um centavo de nosso salário para cumprir o que dissemos. E agora? Você captou a situação? Conseguiu captar a ideia? Bom, o próprio texto aqui, então, ele justamente diz o seguinte, vamos relembrar então a história. Voltando-se do médico, e algum familiar precisa de repente de uma cirurgia urgente, em 24 horas. Uma cirurgia, então, feita por um neurologista. E precisa ser feito urgente. E a cirurgia não é possível pelo Sistema Único de Saúde, a não ser, talvez, quem sabe, por uma ação, um recurso judicial, mas não há tempo para isso. E aí, de repente, vem um amigo e paga a conta, paga a cirurgia. E aí, puxa vida, como é que a gente ficaria nessa situação? Como é que você ficaria nessa situação? Bom, aqui diz a história, que a emoção toma conta, a alegria, a satisfação, e a partir disso, daí vem uma promessa, Qual é a promessa, então, que é feita? A promessa que é feita, olha, nós vamos te pagar, tintim por tintim, nós vamos pagar tudo. Puxa, mas aí olhando, não há possibilidade, não há condições para se pagar, Qual seria então o nosso sentimento em relação a esse amigo que pagou
a conta, ou seja, os honorários de toda a equipe médica e dos serviços hospitalares para salvar a vida de nosso filho ou familiar? Como a gente ia reagir diante dessa situação? Puxa, o amigo pagou tudo, e agora? Como reagiríamos? O autor do estudo sugere, olha, com gratidão é uma possibilidade, ou descaso, reconhecimento, por um lado, ou indiferença, por outro lado. Como reagiríamos? É uma questão interessante, assim, a título de introdução para o nosso estudo nessa noite. É uma história, assim, né, de extremos. Eu tenho certeza que você conseguiu se colocar no lugar, então, dos beneficiários. Poxa, imaginar, né, de repente, eu preciso de hoje para amanhã uma cirurgia urgente de um filho, de um familiar, alguém da minha família. E aí vem alguém e paga essa conta. Poxa, eu sei que eu nunca vou conseguir pagar, porque é muito dinheiro. E aí, qual é o sentimento? Como reagiríamos diante dessa situação? Né? Com gratidão, com descaso, com reconhecimento ou indiferença? Né? Não foi pouca coisa o que Deus fez pela humanidade. Não foi pouca coisa o que Deus fez por nós, nossos familiares e por todas as pessoas. O que foi que Deus fez por toda a humanidade? O que Deus fez por você e por mim? Já temos aí uma afirmação, né? Não foi pouca coisa, né, o que Deus fez então por nós. O que Ele fez por nós? Convido você a pegar então a sua Bíblia aí, né, e abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo de número 4. O que foi que Deus fez por nós, que não foi pouca coisa? O que foi que Deus fez por você? O que foi que Deus fez, então, por nós? O que Deus fez por nós? O que está escrito aí? Você já achou 1 Timóteo, capítulo 2? Então, o versículo de número 4. Qual é o desejo de Deus? O que Ele quer? O que Ele fez? O que Ele faz? Qual é o desejo de Deus? O que Ele quer com relação a você, com relação a mim, com relação a todas as pessoas do mundo? 1 Timóteo 2,4 eu leio, diz assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. O que Ele quer? Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Vocês não acham que o texto bíblico acima poderia nos motivar a viver diferente? Quando a Escritura Sagrada, então, diz todos, ou todas as pessoas, eu volto a dizer, pensem nos seus nomes. Né? Então, Ele quer que a Samara seja salva e venha conhecer a verdade. Puxa, ela já conhece a verdade, já está em Cristo, né, Samara? Então é certa a tua salvação, a tua vida eterna. Então se cumpre em você aquilo que Deus quer. Ele quer que a senhora Verna Gitz seja salva e venha conhecer a verdade. Que maravilhoso! Bom, ela já está com Jesus? Bom, então ela já vive essa certeza. Que bênção, né, dona Verna? Que bom estarmos juntos aqui, sermos fortalecidos nessa verdade. Dona Neuci Feltz, né, de Estrela, né, um abraço, dona Neuci. Bom vê-la aqui também. Né? Deus quer que a Neuci seja salva e venha conhecer a verdade, dona Neuci. É o desejo de Deus. Então esse é o sincero desejo de Deus. Agora você pode pensar nas demais pessoas da tua família, dona Claudete Erdmann. Claudete, Deus quer que você seja salva e venha conhecer a verdade. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Você pode pensar em todas as pessoas aqui. Porque Deus ama a todos, Ele ama a toda a humanidade, quer salvar, então, a todas as pessoas. E aí o João 13,16 é um versículo assim muito oportuno. Você sabe o que diz em João 13,16? João 13,16 é o resumo da Bíblia. É o resumo da Bíblia. E que época maravilhosa. Por isso eu escolhi esse texto assim, até como fechamento, né, dos estudos nessa noite. E ela é muito oportuno para a época que nós estamos vivendo agora. A época do Advento, a época do Natal que se aproxima. João 13,16 ele diz:
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou tanto o mundo que Ele não achou demais pagar o preço da salvação da humanidade. Não tinha outro jeito. Jesus tinha que deixar a glória nos céus, nascer aqui pobre e humilde nesse mundo, ou seja, ele poderia ter nascido num palácio, mas isso foi uma opção de Deus. Ele teria que deixar a glória nos céus e aqui neste mundo, de fato, ele nascer, ou seja, deixar a glória e vir aqui para esse mundo, isso foi muito humilhante para Jesus. Imagina, deixar do céu e vir aqui nesse mundo, marcado pelo pecado, maldito por causa do pecado. Mas não tinha outro jeito de Deus salvar a humanidade. Tinha que ser Jesus, porque o Salvador tinha que ser Deus e homem. Ele tinha que ser verdadeiro Deus para expiar a ira de Deus, vencer o pecado, a morte e o diabo. Porque senão ele não ia ter cacife para dizer, ó Deus, quanto a humanidade deve. Jesus, como verdadeiro Deus, pode dizer, ó Deus, qual é o preço da salvação do mundo? Ou seja, ele tinha cacife para dizer quanto custa, o quanto vale. Eu pago o preço. Né? Então, para expiar a ira de Deus, para vencer o pecado, porque nós já nascemos pecadores, contaminados por esse mundo maldito. Eu e você já nascemos pecadores, somos concebidos, eu nasci na iniquidade e pecado, me concebeu a minha mãe. Por isso que criança já morre dentro da barriga da mãe, infelizmente. Porque elas são marcadas pelo pecado. Ah, não, mas elas são inocentes, são anjinhos que Deus leva. Se fossem anjinhos que Deus leva, não sobraria o corpo para sepultar. Infelizmente, sobra o corpo para sepultar. Então, isso não é verdade. Porque a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Mas, por outro lado, em Romanos lemos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus. Ou seja, ele tinha que ser Deus para expiar a ira de Deus, vencer o pecado, a morte. Senão ele não ressuscitaria. Ele ficaria lá. Ele tinha que ser Deus para ressuscitar, para vencer o diabo. Ou seja, o diabo é o anjo mais poderoso que Deus criou. Então tinha que ser Deus, tinha que ser o próprio Jesus, assumindo o nosso lugar como Deus. E agora, por que ele tinha que ser homem? Porque se ele não fosse homem, ele não poderia assumir o nosso lugar na santidade, na exigência de santidade do homem. Porque Deus criou o homem santo, ele diz, santo sereis porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então o ser humano ele tem que ser santo, por quê? Porque Deus criou ele santo, e Jesus foi santo por nós. E uma outra coisa importante, para satisfazer a justiça de Deus, porque uma vez que tem pecado, tem que ter castigo. Então Deus é amor, mas ele é justo, então cada pecado tem que ser pago. E Jesus lá na cruz pode dizer, está consumado. Ou seja, está pago. Ou seja, venci o pecado, a morte e o diabo. Eu trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Ou seja, Jesus fez aquilo que de fato era necessário e preciso para a nossa salvação. A salvação, então, de toda a humanidade. E louvamos nós a Deus por isso, porque Deus amou cada um de nós. Você pode aqui colocar o seu nome, colocar o nome das pessoas queridas. Deus amou a Herta. Deus amou a Jurema. Deus amou a Marisete. Deus amou a Claidete. Deus amou o Elisandro. Deus amou a Caroline. O Muriel. Deus amou a Brunilda. Deus amou a Classi, que participa conosco lá de Caldas Novas, Goiás. Mas que tem um pouquinho também no coração de Lajeado, raízes em Lajeado, dona Classi. Deus amou a Neuci, o Francimar, o Rude, a Loiva, a Marina, o Hélio, a Marlene, enfim, cada um de nós, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, observem a palavra mundo, então logo no início, pensem nos filhos, pais, sobrinhos, afilhados, primos, tios, vizinhos, amigos, colegas de trabalho ou de estudos. Pensem
Pensem nos milhares de pessoas que vocês não conhecem e que precisam saber que Deus ama a todos e que por causa de Cristo há esperança em meio às notícias de morte com as quais convivemos diariamente. Por causa de Cristo nós podemos ter esperança diante do pecado que ora tenazmente nos assedia. Martinho Lutero muitas vezes foi firme e direto quando descreveu o propósito da vida dos cristãos. Ele disse: nós vivemos neste mundo por nenhuma outra razão ou propósito senão ajudar outras pessoas. E se não fosse assim, seria melhor Deus tirar nossa respiração e nos deixar morrer tão logo tenhamos sido batizados e começamos a crer. Porém, Ele nos deixa viver para que nós possamos conduzir outras pessoas à fé, para que Deus faça com elas o que fez por nós. Então, uma citação do livro Testemunho, Série Espiritualidade, da editora Concorde, escrito por Schultz e Graf, página 64, uma citação direta então desse livro, uma menção então das palavras de Lutero. Bom, se Deus não tivesse como propósito, através de nós, salvar mais pessoas, a partir do momento que nós estivéssemos na fé e ao batismo, ainda bebês, no colo do pai e da mãe, era melhor Ele já nos levar desta vida para o céu. Agora, eu vou dizer algo forte. Infelizmente, muitos pais acabam não sendo os instrumentos que Deus esperaria diante dos seus filhos. Deus ama tanto, e deu a vida aos filhos, e por vezes muitos pais acabam sendo instrumentos, afastando os seus filhos de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus. É muito triste isso. Quando na verdade os pais deveriam ser instrumentos especiais diante dos filhos, para que eles possam, a partir da fé que receberam no batismo, serem ensinados, criados na disciplina e admoestação do Senhor, e servirem como propósitos, aliás, com o propósito de serem instrumentos de Deus na igreja, na família e no mundo para salvar pessoas. E se não fosse assim, era melhor Deus já levar os bebês recém-batizados, levar um a um, porque aí a salvação é coisa certa. Eles não correriam o risco de ir para o inferno depois. Puxa, como é triste dizer algo assim. Mas ao dizer isso, não é para magoar alguém ou deixar alguém mais triste, mas é para chamar a atenção justamente da responsabilidade que nós pais também temos diante dos nossos filhos, diante das pessoas que nós amamos. E lembra, Deus conta contigo para ajudar e salvar pessoas que você ama. Ou seja, claro que a fé a gente não pode pôr no coração de ninguém, é o Espírito Santo. Mas pensa você, o teu esposo, a tua esposa, se morresse hoje, iria para o céu? Se os teus filhos, se os teus pais, os teus sobrinhos, os teus primos, os teus tios, os teus vizinhos morressem hoje, iriam para o céu? Se os teus amigos morressem hoje, colegas de trabalho e de estudo morressem hoje, iriam para o céu ou iriam para o inferno? E por que você acha isso? Quem é que pode dizer que iriam para o céu? Somente aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, vão para o céu. Então, a partir disso, já podemos ter a certeza. Aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ou seja, aqueles que creem nele, sobre os quais Jesus, então, dirige, define e domina a vida, os passos e a vida. Ou seja, palavras assim muito instigadoras que nos levam a pensar sobre a missão da igreja no mundo. Então, o estudo escrito justamente hoje pelo nosso presidente, aliás, diretor executivo da Hora Luterana hoje, que é o colega pastor Adelar Munivec, Então, com certeza tem uma preocupação muito missionária, e esse estudo aqui também fica bem evidente então nessa parte. Agora, o que os dizeres de Lutero têm a ver com a minha e com a sua vida? Puxa vida, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso nesse momento, Então isso quer dizer que nós temos uma missão, que você tem uma missão no mundo. Deus quer que você seja feliz, em primeiro lugar. Então Ele te salvou para você ser feliz aqui. Porque Ele nos colocou aqui nesse mundo para a gente ser feliz, para a gente viver o céu na terra. Quando caímos no pecado, Ele nos salvou em Jesus, nos trouxe de volta, nos comprou de volta para Ele. Jesus que fez tudo para a nossa salvação, coisa que nós não conseguimos fazer. Mas a partir disso temos o privilégio de podermos servir na missão que é de Deus. Salvar não é uma missão nossa como seres humanos, mas a missão é de Deus. E você e eu temos o privilégio, Eloy Reisner? Lembro desde os tempos da Esquina Bonita aí, Hoje em Montenegro,
Um abraço para Eloy Reisner. É isso aí. Né? Com certeza essas palavras resumem a mensagem da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então você e eu somos instrumentos na missão. Temos o privilégio de servir como instrumentos na missão de Deus. Essa missão é de Deus, de salvar o mundo. Né? E Ele nos usa como instrumentos para levar a palavra. Eu pôr a fé no coração de alguém não posso, isso é obra do Espírito Santo. E como é sua obra também. Eu não posso criar o mundo, mas Deus criou. Porque eu sou ser humano, mas Ele me colocou aqui para ser um instrumento para cuidar e cultivar o mundo. Eu não posso salvar nem a mim, muito menos os outros, da condenação eterna. Mas Jesus fez o impossível. Ele fez aquilo que para nós é impossível. Ele pagou os nossos pecados, nos deu a salvação, mas agora podemos ser instrumentos na missão. Eu não posso pôr a fé no coração de ninguém, mas isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Neste momento, convido você a abrir Romanos capítulo 3, o versículo 23 e 24. Texto de Romanos, capítulo 3, o versículo 23 e o versículo 24. Eu vou pedir nesse momento para o Gabriel, né, mesmo ele está aí no inverso da câmera, né, mas para ele ler dali onde ele está, para chegar mais perto e ler justamente esse texto para nós. Romanos 3, versículo 24, aliás, 23 e 24. Tá? O Gabriel que está na assistência aí também, no estudo, né, está aí com o violão, né, então eu vou pedir para ele ler para nós o texto. Tenha bondade, Gabriel. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Muito bem. Né? Então, naturalmente, pelo pecado, estamos todos afastados da presença gloriosa de Deus, condenados à morte eterna no inferno. Né? Então, todas as pessoas estavam numa situação desesperadora, naturalmente falando, por causa do pecado. Como quando voltamos do médico com uma notícia terrível, parecida com aquela no início da história. Então essa era a nossa situação espiritual, ou seja, não havia esperança. Ou seja, puxa, qual a esperança? Aliás, podemos dizer assim que a nossa situação era pior do que aquela história, porque aquela tinha 24 horas para ter a cirurgia e tinha esperança, né? Agora, por causa do pecado, nós estávamos sem esperança, né? E agora, o que seria de cada um de nós sem a palavra mas, que nem o próprio texto aqui diz, né? Mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. O que significa isso para nós? Ou seja, Jesus fez tudo para a nossa salvação. Jesus fez tudo para a nossa salvação. Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, o versículo de número 23, eu também vou pedir para o Gabriel ler para nós aí. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, então a salvação é justamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Jesus fez o que nós não podemos fazer. Ele foi santo por nós e, em segundo lugar, pagou todos os nossos pecados. Ele venceu por nós o pecado, a morte e o diabo. Em Jesus você pode ter, querido irmão, querida irmã que participa do estudo, a certeza da salvação, da vida eterna. Não temas, crê somente, confie, tenha certeza. Se você crê que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que Jesus Cristo cumpriu os mandamentos por você perfeitamente, coisa que eu e você não conseguimos porque pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Né? Se você crê que Jesus Cristo, lá na cruz, morreu por ti, quando ele disse está consumado, que ele pagou os teus pecados, tenha certeza, você será salvo. Se você fosse levado hoje por Deus, você estaria na salvação, na vida eterna. E agora, e agora, minha nossa, esse texto
né, ou essas palavras, talvez elas nos constranjam, né, elas mexem conosco. Tem muitos textos bíblicos aqui que a gente pode justamente falar sobre isso. Eu quero destacar aqui agora um outro texto muito importante e que é muito lido dentro da igreja luterana. Efésios capítulo 2, ali do versículo 1 ao versículo de número 10. Eu convido você a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Então, nós vamos ler, também convido o Gabriel para essa leitura, né? Então, hoje o PCM está participando também nas leituras aí, né? Então, muito bem, com essa voz bonita que Deus deu para ele, então nós vamos acompanhar o texto na nova tradução na linguagem de hoje. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Muito bem, o próprio texto diz: estávamos dominados pelo diabo, pelo mundo, pela carne, indo para o inferno. Todos nós. Era a tua realidade, a nossa realidade. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor, nos trouxe vida na união com Cristo Jesus. Então, pela graça de Deus, agora nós somos salvos. Nós não tínhamos como pagar a cirurgia. A condenação para o inferno era certa, ou seja, a morte eterna era certa. Jesus veio e pagou o preço da nossa salvação. Ele fez o que era impossível para você e eu. Então, pela graça de Deus, agora nós somos salvos. Isso é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de ninguém. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Ou seja, Ele tem também Ele nos oferece, nos concede, nos motiva a uma vida com propósito. Nós somos salvos por Cristo, mas Ele espera de nós que sirvamos a eles com as boas obras, diante de Deus e diante do próximo, para que mais pessoas venham a crer e mais pessoas sejam salvas. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas Ele nos criou e salvou também para servirmos motivados na fé e no amor em obras, diante de Deus e diante do nosso próximo. E as obras testemunham justamente, então, a nossa fé. Então, são as certezas que nós temos. Agora, a pergunta que eu levanto aqui, página 68 do livrinho, Reflexão, Debate, ela diz assim: e agora, como agimos diante daquele que pagou essa conta? Como os seres humanos reagem diante de Deus que pagou a conta dessa cirurgia? Como reagimos diante de Deus que pagou a conta da nossa salvação, que é muito mais valioso?
muito mais importante, como nós reagimos diante disso, como nós reagimos. Ou seja, é fantástico nós pensarmos na ação de Deus, mas como nós agimos diante daquele que pagou a conta? Nossa vida cristã e o uso do tempo, do corpo, dons e bens demonstra gratidão? Ou a nossa vida cristã, o uso do tempo, dos dons e dos bens demonstra ingratidão, descaso, indiferença? Ou, contudo, manifestamos reconhecimento das dádivas de Deus? Efésios 2,10 diz, ele nos chamou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Isso quer dizer o seguinte, que ele prepara situações onde a gente possa servir na igreja, na família e no mundo, para você e para mim, e onde ele conta conosco. Talvez pessoas que ele dirige aí na tua vida, ou próximas de você, Deus está contando contigo como um instrumento para falar de Jesus, ou para servir em obras, transmitindo e testemunhando o amor e a graça de Deus às pessoas. Como nós e nossas famílias poderíamos usar os bens materiais que Deus está emprestando para nós? Já que tudo que Ele deu, ou seja, pertence a Ele, Ele deu para nós administrar, podemos dizer. O autor do estudo usa o termo emprestar, para que mais pessoas creiam em Jesus e sejam salvas da condenação eterna. Então lembremos o seguinte, é fundamental lembrarmos que, em primeiro lugar, Deus é o dono de tudo, do universo. Foi Deus quem fez. Segundo, somos apenas administradores de Deus aqui neste mundo. Aquilo que Ele deu para ti, Ele deu para você administrar para Ele. A igreja de Deus precisa dos bens materiais para proclamar os bens espirituais. Proclamar o Evangelho tem o seu custo. Mas cada alma vale mais do que todas as propriedades e bens materiais do mundo. Ou seja, cada alma vale mais do que o universo. Cada alma vale Jesus. A salvação é pela obra justamente de Cristo. Então um grande desafio para nós é amarmos mais o doador das dádivas do que as dádivas. Agora, se a gente olhar para as pessoas do mundo, vocês sabem que Deus abençoa e faz chover sobre maus e bons. Ele deu a vida para todos, né? E Ele dá vida, tempo, dons e bens para todos que aqui estão no mundo, para cristãos e não cristãos. Inclusive os bens materiais, né? Nós podemos pensar, Deus dá para todos, cristãos e não cristãos, conforme Ele quer, na sua sabedoria, conceder então a cada um. No entanto, nós podemos pensar assim, o que as pessoas no mundo, qual é a realidade da maioria das pessoas do mundo? Elas amam mais o doador das dádivas ou elas amam as dádivas? Bom, para começar essa história, a maioria nem reconhece o doador das dádivas. Talvez muitas vezes até você e eu corremos o risco de achar que o mérito daquilo que temos é unicamente nosso. É claro que existem responsabilidades sempre pessoais. Por exemplo, não adianta alguém orar a Deus pedindo uma boa colheita de milho, se ele não plantou milho. Então cabe a ele plantar o milho e cuidar da lavoura. Quem viveu aí na lavoura sabe muito melhor do que eu de como se faz isso. Agora, existem responsabilidades pessoais com relação a todas as coisas, mas se Deus não abençoar ou não conceder, com certeza nós não temos. Então é um desafio, lembrem, amarmos mais o doador das dádivas do que aquilo que Ele deu. E o que Ele deu não deve subir a cabeça e tomar o coração de ninguém. Nós precisamos administrar o que Ele nos deu. Não sermos levados, nem tomados, nem administrados, ou quem sabe destruídos, pelas dádivas que Deus concedeu para nós aqui neste mundo administrarmos. Pensemos nisso seriamente. Não olhando para o que os outros fazem, mas pensando em nós mesmos e nas bênçãos que Deus tem nos dado. Então temos feito tudo o que podemos com as nossas ofertas para que mais pessoas tenham o perdão, a salvação e a vida eterna que nós já temos. Por exemplo, a nossa congregação, ela se preocupa apenas com a sua congregação. Aliás, bom, se a gente pensar em termos de congregação Cristo de Lajeado, ou seja, quantos desafios nós temos aqui na congregação Cristo.
nós temos uma das igrejas mais bonitas da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então aqui, a Congregação Cristo, com certeza, ela é linda. Agora, quantos desafios nós temos a pensar nos bairros de Lajeado? Teríamos que ter igrejas em muitos outros bairros aqui de Lajeado. São desafios para nós. E, aliás, temos membros nos bairros que dariam uma igreja em cada bairro do município de Lajeado. E aí podemos já entender o desafio local, né? E aí você pode pensar ali na tua congregação, na tua cidade, né, os desafios que nós temos com relação a isso. Ou seja, o quanto nós estamos realmente fazendo como igrejas, né, dentro dessa missão de salvar pessoas. Podemos fazer mais? O que nós temos feito, né? Ou seja, as nossas ofertas, elas permitem fazermos, ou a igreja fazer aquilo que precisa, atender mais desafios para salvar pessoas, ou ela está sendo restrita, né, ou freada até na própria missão, porque os desafios a gente sabe, né? Se a gente vai pensar em termos de uma igreja, por exemplo, quanto custa um terreno aí na sua cidade, num bairro? Quanto custa construir uma igreja? E aí manter essa congregação, ou seja, são desafios. E desafios que são bem presentes para nós. E, por exemplo, você tem permitido que a igreja, ou seja, com a tua forma de agir na administração da vida, tempo, dons e bens, a igreja crescer e se fortalecer, ou não? Ou seja, é uma questão interessante, né, para nós pensarmos então a respeito disso. O texto adiante diz: reflita, uma vez que o cristão conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, seu coração é permeado por Deus. Por isso agora ele está ansioso para ajudar a cada um a receber os mesmos benefícios, pois seu maior prazer está neste tesouro, o conhecimento de Cristo. Mais uma bela afirmação de Lutero, Martinho Lutero. Então, pela graça de Deus, temos o privilégio de dizer: creio em Jesus como meu Salvador e Senhor. Então, somos muito ricos e extremamente privilegiados. Ou seja, temos as maiores dádivas, aquilo que é o mais importante, já temos o céu, a salvação garantida. Então, depois que ficamos sabendo que conhecemos a Deus em seu Filho e recebemos o perdão dos pecados e o Espírito Santo, que investe nossos corações com a alegria e com a paz da alma, fazendo com que olhemos com desdém para o pecado e a morte, o que ainda precisa ser feito? Vai e não fica calado. Você não é o único a ser salvo. O restante das pessoas também devem ser salvos. Mais uma frase de Lutero, né? Ou seja, não nos calemos diante daquilo que Deus já nos permitiu. E aí fica um incentivo aos membros, né, da igreja. Lembrem que, motivados no grande amor de Deus, que a gente possa agir com gratidão, né, diante de todas as coisas. Eu quero nesse momento assim fazer um apanhado e refletir, que a gente possa reagir com gratidão, com reconhecimento, jamais com descaso ou indiferença. A título de conclusão, lembremos o seguinte: a história dos 10 leprosos. 10 foram curados da lepra, uma doença que na época significava eles se despedirem da família. Ou seja, eram afastados imediatamente da família e tinham que viver nos leprosários até a morte, sem mais estar juntos, sem mais um abraço, sem estar juntos. Jesus curou 10. Quantos voltaram para agradecer? Quantos reagiram com gratidão? Um dos 10, e ainda este era samaritano e considerado inimigo do povo judeu. Foi esse que voltou. Como é que ele voltou? Ele adorou a Jesus. Ele se pôs aos pés de Jesus com humildade, com reverência, rendeu culto a ele. Eu aqui vou juntar agora um pouco do estudo passado que nós tivemos. O salmista, no Salmo, ele também diz: puxa, e agora o que eu posso fazer para agradecer a Deus por tudo de bom que me tem dado? Já sei, vou viver vida de obediência a Ele. Eu vou seguir mais os mandamentos, que servem de freio, espelho e norma. Ou seja, mostram melhor o caminho para ser feliz, mas são uma forma de a gente agradar a Deus. Já sei, eu vou viver uma vida de serviço a Deus, com a minha vida, o tempo, os dons.
Ah, já sei, eu vou levar ofertas para dar graças. Eu levar as primícias daquilo que Deus me dá para dar graças. Os primeiros frutos, o que há de melhor. Ou seja, as ofertas precisam lembrar Jesus e testemunhar Jesus. E esse era o sentido justamente do próprio dízimo no Antigo Testamento. É um fruto de gratidão que testemunhava Jesus, que apontava o reconhecimento da primícia de Deus, Jesus que haveria de trazer o perdão, a salvação, a vida eterna. Ou seja, como nós vamos reagir, né, diante de tudo que Deus fez? Como nós estamos reagindo? Deus espera que também você possa render culto a Ele. Isso a gente faz até pela internet, né? Nós fazemos e nos reunimos aqui, como também no estudo. Você pode fazer isso na sua casa. Jesus, então, ou seja, esse homem se põe aos pés de Jesus, com humildade, com reverência, o adora com coração. Né? Nós podemos viver vida de obediência, vida de serviço e levar ofertas para dar graças, ou seja, honrar a Deus com aquilo que Ele nos dá. E sabemos que tudo aquilo que Ele te deu, o que você vai levar junto do que Deus te deu? O que você vai levar junto dos bens que Deus te deu para administrar? Você sabe o que vai levar? Você vai levar a tua fé e os frutos da tua fé. Aquilo que de tudo que Deus te deu, você dedicou a Deus. Bom, o que tu aproveitou, já aproveitou. Bem está. E aquilo que você dedicou ao próximo, isso só você vai levar junto. O resto vai ficar aí. Talvez vão brigar. Ou quem sabe até vão querer tirar de você enquanto você está vivo. E quem sabe até fazer muito mau uso daquilo que Deus te deu. Quem sabe dedicar e oferecer a outros deuses e caminhos diferentes desse, que é o de Deus. E você hoje tem o privilégio de poder servir. Ou quem sabe Deus tira tudo isso que Ele deu para você e tira de ti e dá para alguém que possa administrar melhor ou fazer melhor que você fez. Poxa, talvez alguém diga, poxa, o pastor está pegando pesado nesse nosso último estudo. Bom, é o que acontece. Nós podemos olhar, nós podemos analisar. Talvez até a família Deus tira e dá para quem possa cuidar melhor. Puxa, que triste, que horror talvez dizer isso. Bom, pensemos, mas você está aí hoje ainda. Então Deus conta com você como um instrumento. Voltemos à história inicial, né? Em 24 horas para a cirurgia, alguém vem e paga tudo. Eu sei que nunca vou poder pagar. O que eu faço? Eu posso agradecer essa pessoa. Eu posso viver uma vida de gratidão a ela, de reconhecimento. E motivado a isso, servir também naquilo que eu posso, diante da sociedade, diante do mundo. Ou seja, Deus te livrou do inferno, Ele te salvou e te deu tudo que você tem, tudo que você é. O que você pode fazer? Como é que você pode reagir? Você pode agir com gratidão, reconhecimento ou ingratidão. Você pode dar as costas ou desprezar a Deus. Infelizmente, nós, seres humanos, podemos resistir à ação do Espírito Santo, não produzir os frutos que Ele espera. Então fica aí esse incentivo para você, querido irmão, querida irmã, motivado na fé e no amor. Renda culto a Deus, com muita humildade. Dedique, ou seja, busque seguir as orientações e conselhos dele na palavra. Busque servir com os dons que Deus te deu, pelo tempo que tu puderes. Busque dedicar dos bens que Deus te deu, em primeiro lugar, sempre para a honra e glória de Deus. As ofertas precisam ser uma honra para Deus em primeiro lugar. Elas precisam mostrar quem Deus é e o quão importante Ele é. Elas precisam revelar Jesus, a primícia de Deus, entregue ao mundo. Segundo lugar, a oferta, além de uma honra, um culto a Deus, ela precisa ser para a igreja ter dinheiro para fazer o trabalho, para manter o patrimônio, cuidar das necessidades locais e fazer missão no mundo, pois há muitos que precisam ser salvos, para socorrer necessitados. É para isso que serve a oferta na igreja.
E terceiro lugar, para a nossa felicidade, ofertar para a própria felicidade, porque Deus promete fazer feliz quem oferta segundo o seu ensino. Deus promete, diante dos filhos que reconhecem o amor do Pai, conceder muito mais do que nós lhe damos. Fica aí um incentivo. Faça um voto de oferta, no chamado cartão promessa. Falo aqui na prática dentro da congregação Cristo de Lajeado. Aquilo que a tua fé ou teu coração te move, faz a tua promessa de gratidão. Deus esperaria a 10ª parte de você, mas você no teu coração toma a tua decisão, e aí mês a mês, motivado na fé e no amor, você leva então a tua oferta então para Deus. Certo? A tua oferta de gratidão, com muita humildade, com muita reverência, sempre para dizer obrigado a Deus. Não deixe de fazer o voto e depois, mês a mês, levar a tua oferta de gratidão em serviço a Deus. Não deixe de dedicar, motivado na fé e no amor, a vida, tempo, dons e bens. Puxa, podemos pagar a salvação que Ele nos deu? Não, não podemos. Mas podemos viver vida de gratidão, louvor, serviço, e retornar a Deus, de tudo que Ele nos deu, parte também dos nossos bens para a sua honra e glória e edificação de sua igreja aqui neste mundo. Afinal, a igreja precisa ser forte. E quem vai fazer isso, os instrumentos, somos nós, seres humanos, como instrumentos. E a igreja pode ser forte no testemunho, ou seja, ela pode ser mais forte para que mais pessoas creiam e sejam salvos, para que as seitas cresçam menos e mais o evangelho da graça seja anunciado, então, por este mundo. Que Deus abençoe a você, querido irmão, querida irmã, hoje e todos os dias. E assim como essa família não ficaria indiferente diante desse amigo que pagou a conta do hospital impagável para eles, que você não fique indiferente diante de Deus, que fez muito mais do que isso. Pagou o que nos era impagável no seu Filho para a nossa salvação e quer a nossa felicidade e bem-estar, quer estar sempre junto de você em todos os dias e momentos. E ao refletir no Natal, lembre, as luzes do Natal foram ligadas e elas apontam Jesus, a luz do mundo, para nós. Talvez para muitos são simples luzes e talvez até nem tem graça, mas para nós, Jesus, ao ligarmos as luzes do Natal, ao enfeitarmos as nossas casas como cristãos, queremos dizer, é uma época especial. Jesus, o presente de Deus, dado ao mundo, é real. Ele trouxe para nós as coisas mais preciosas, a certeza do céu de novo um dia. E aqui a certeza de que nós somos filhos de Deus e temos o seu amor, o seu cuidado, a sua bênção e a sua direção. Querido irmão, querida irmã, siga com Jesus e siga bem. Foi uma satisfação ter estado com vocês neste ano de 2020, entre meio a momentos tão desafiantes, mas anunciando a palavra, louvando e adorando a Deus e sendo fortalecido na ação do Espírito Santo. E no ano que vem convido você a retornar a participar conosco. Então, oficialmente, nós reiniciamos os grupos, reiniciamos os estudos bíblicos também pela internet em março, então, de 2021. E você é convidado a participar conosco. Estaremos divulgando, então, pelas redes sociais, também pelo blog da congregação, o Facebook, e segue, então, as programações, então, de cultos da congregação. Então, todo sábado, às 18 horas, o culto é transmitido pela internet. Então, nesse final de semana, como é sabido de todos aqui do Rio Grande do Sul, aqui a nossa região está sob bandeira vermelha. Então, para os cultos do sábado e do domingo, é preciso haver inscrição para os cultos. O nosso limite, então, nesse período agora de bandeira vermelha, volta a ser 30 pessoas por culto no sábado e 30 pessoas, então, no culto de domingo. Então estavam previstos batismos, também nesse final de semana teríamos batismos, então permanece apenas o primeiro batismo inscrito para essa data. Os demais vão ser remarcados para outros dias em função justamente então dessa pandemia. Então esse esclarecimento é muito importante, entre outras atividades da congregação que vão ser revistas e aos poucos vão ser anunciadas as práticas nesse próximo final de semana. Então estarei entrando em contato também com lideranças aqui da congregação com relação a demais atividades que precisarão ser revistas, talvez replanejadas, então diante também desse momento, com novas restrições que nós temos aqui. Me refiro também à reunião de jovens que estava previsto,
para o final de semana, então estarei conversando com a diretoria dos jovens e estaremos tomando decisões importantes também com relação a isso, então, nesse momento. Então, um abraço aos jovens que participam, já fica dado toque aí para vocês, né? E Deus abençoe e guarde a todos vocês. Queremos, então, nesse momento, encerrarmos o estudo, né, esse último estudo, então, deste ano de 2020, né, com a oração da bênção. Convido você a orar a bênção comigo, então, nesse momento. Depois, cantemos um hino final e assim nos despedimos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Cantemos neste momento o hino de número 2, então do Inário Louvai ao Senhor, o hino Deus tem amado, e assim nos despedimos. Sintam-se todos abraçados, cumprimentados, sigam com Jesus e sigam bem. Desejar um feliz e abençoado Advento. Advento é preparação para o que há de vir. O que há de vir? O Natal de Jesus há de vir. O que mais há de vir? Jesus sempre vem a nós na palavra, nos sacramentos. O que mais há de vir? A nossa morte, o dia do juízo final há de vir. Mas em Jesus estamos prontos e preparados. Há de vir o Natal de Jesus, que nós vamos celebrar com aqueles que nos são queridos. Deus abençoe ricamente vocês. Sigam com Jesus e sigam bem. E encerramos, então, essa sequência de estudos com o hino Deus tem amado. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso entre o pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus querido, me foi mandado, Jesus querido, salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Sigam com Jesus e sigam bem. Amém.